A paz do Senhor, nós somos agradecidos a Deus, estamos mais num ano que o Senhor nos concedeu. Este é o ano que o Senhor nos deu, mais um ano, 2023. Estamos aqui para louvarmos e glorificarmos ao nome do nosso Deus. Nós acabamos de louvarmos o Senhor e um hino que é 440 da harpa cristã que fala sobre fazer o seu querer. Em viver para Cristo firme permanecerás, e após tu sempre seguirás, e ao pés da cruz os teus cuidados deixarás, fazes já o seu querer. Então nós somos convidados nesse ano que estamos iniciados, fazer no querer do Senhor. E Ele vai nos dar o seu poder, vai nos dar força. Se você já tiver em você esse desejo de obedecer ao Senhor, o próprio Espírito Santo vai te capacitar, vai me capacitar para que eu possa fazer o querer do Senhor. E nós vamos estarmos lendo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. João 8, 31 e 32. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Essa palavra que o Senhor Jesus, falando com seus discípulos, disse para os seus discípulos. Sempre nós vemos mais as pessoas enfatizando o 32, mas nós devemos perceber muito o que é que o Senhor estava ensinando e para quem Ele falou essas palavras. No versículo 31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Para os judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, não basta apenas crer, mas tem que permanecer. Porque se você pergunta para algumas pessoas: você crê em Deus? A pessoa diz: creio. Você crê em Jesus? Creio. Mas aqui na palavra do Senhor Jesus, Ele está pedindo algo mais. Tem que crer. Se permanecerdes nas minhas palavras, sereis meus discípulos. Jesus disse aos judeus que havia crido nele. Enquanto Jesus estava ali pregando, falando a palavra de Deus, nos seus discursos, muitos judeus estavam ali e haviam crido na palavra. Tinha aqueles que estavam ali para criticar, mas tinha os que estavam ali que ouviram e creram na mensagem de Jesus, e que Jesus era Deus, o verdadeiro Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Mas não basta crer, como diz aqui a palavra. Jesus diz: tem que permanecer. Não basta apenas você saber, você tem que praticar. É muito importante. Muitas pessoas creem. Nós perguntamos e as pessoas dizem: eu creio. Mas como elas não fazem nada, não agem, não permanecem na palavra, elas saem daí a pouco, esquece quem era Jesus e já vai para outro caminho. Mas o permanecer, e como é que nós permanecemos? Na palavra. Quem é a palavra? A palavra é Jesus. E ele fala, no outro diz: e conhecereis a verdade. A verdade quem é? A verdade é Jesus, e a verdade está aqui contida na palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não pode conhecer a verdade se primeiro você não permanecer nele, porque nós temos aqui, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então sempre vai ter essa condição. Não basta apenas você conhecer, mas tem uma posição. Você tem que se posicionar ao lado de Jesus, para você estar conhecendo. E a palavra de Deus diz que ao conhecer, ao praticar a palavra de Deus vai te libertar. A própria palavra vai te libertar. Então Jesus é a palavra que Ele vai te libertar. Ele é o libertador, mas devemos confiarmos nele e estarmos sempre na presença do Senhor, firme na palavra do Senhor
e aguardando o tempo dele. Nós temos o nosso tempo, mas nós devemos estarmos sempre ligados na palavra do Senhor. Aqui em Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ver aqui algo que nós precisamos sabermos sobre a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 3, versículo do 1 ao 8. Está escrito assim: tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo o propósito debaixo dos céus. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. E tempo de guerra e tempo de paz. Então, aqui na palavra do Senhor também ensina que há tempo para todas as coisas. Nesse tempo, e é esse tempo que Deus preparou de nós estarmos aqui, continuarmos aqui, de nós observarmos o que nós fizemos ou deixamos de fazermos e observarmos. Pode ser que esteja no tempo de nós jogarmos fora algumas coisas, né? Às vezes você foi acumulando, tem um tempo que você ajuntou, agora tem um tempo que você tem que jogar fora. Tempo de tirar fora aquilo que não está te fazendo bem. Tempo de andar no caminho do Senhor, de unir o seu coração ao temor do Senhor. Tempo de observarmos, às vezes, a nossa saúde. Nós devemos estarmos atentos à nossa saúde. Às vezes nós estamos um pouco descuidados da nossa saúde, né? Ocorre de nós estarmos descuidados com a nossa saúde e às vezes nós temos que parar e pensar: a partir de hoje eu não vou fazer isso. Não vou comer muito açúcar, que o açúcar faz mal para o sangue, dá diabetes, está me prejudicando. Então, tempo de eu parar, para refletir, tempo de parar e refletir na palavra do Senhor. Quando nós observamos a palavra do Senhor, Ele nos dá essa condição de nós observarmos que tem um tempo da gente, um tempo de nós estarmos fazendo algo, mas tem tempo que você tem que deixa o seu passado. O Senhor tem algo novo para você. O ano 2022 passou, para muitos foi muitas dificuldades, passou, mas nós estamos no 2023, com a garantia de quê? Que Jesus está conosco todos os dias. Ele disse: estou convosco todos os dias. O que falta é nós nos posicionarmos ao lado do Senhor. Nosso galardão, nossa esperança está em Jesus, e nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus. Por isso nós não devemos ficarmos focados no que passou. Deixar o passado e começar um novo estágio na sua vida, unindo-se ao Senhor, meditando na palavra do Senhor, lendo a palavra de Deus, né? Tempo. Aí a gente tem que jogar fora aquelas coisas que não prestam dentro de casa mesmo. Às vezes temos coisas dentro de casa, tem gente que tem jornais velhos, coisas velhas, coisas que não vai te edificar em nada, coisas velhas. Então, tira aquilo fora, joga, começa um novo de Deus na sua vida, buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia, vendo o que é que Deus tem para você. Tempo de fazer boas escolhas, né? Tudo a gente tem que estarmos assim se fortalecendo no Senhor, buscando ao Senhor para fazer boas escolhas. E aqui diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De que modo que eu posso saber? Se eu estiver na palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, eu vou ver o que é. Quem é a verdade? É Jesus. Vou conhecer a verdade, conhecendo a Jesus, eu vou me libertando, vou deixando. A minha escolha é
andar no caminho do Senhor. E o importante é crer e permanecer. Não é só importante estar na igreja, porque tem muitas pessoas que estão na igreja. Elas vão à igreja, elas ouvem a palavra, mas o importante é você guardar a palavra de Deus no seu coração, buscar, não olhar para a dificuldade do mundo, mas no Salmo 46:10 diz: se você está preocupado, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você está olhando a situação do mundo, está difícil, mas olha, porque o Senhor é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra. O Senhor é Deus, Ele é superior. Tudo que está acontecendo aqui são sinais da vinda do Senhor, dos finais dos tempos. Todas as coisas estão acontecendo aí, mas a palavra de Deus diz também que sabemos que todas as coisas estão contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então nós podemos buscarmos a Deus e lançando sobre Ele as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Então esse é o tempo de nós estarmos, procurar aquietar seu coração. Se você está muito preocupado, você não consegue fazer nada, mas você pode, em oração, falar com o Senhor, com o nosso Deus, e Ele pode solucionar, trazer a solução que você precisa. A sua necessidade. Para o nosso Deus não existe impossível. O Salmo 41 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e atendeu a minha oração, e resolveu. Esperei com paciência. Não é que você vai falar assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Você tem que esperar com paciência, porque o Senhor vai trabalhando, Ele está trabalhando. Não é que eu entrego para o Senhor e eu já quero a solução amanhã. O tempo é de Deus, como nós lemos em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. E quando você está buscando, Deus está trabalhando. Ele vai fazer no tempo dele. Quem determina não sou eu, quem determina é Deus. Mas algo que nós podemos estarmos fazendo para acelerar esse tempo é buscando ao Senhor. Enquanto nós estamos buscando as bênçãos do Senhor, o Senhor Ele vem e nos fortalece, nos dá força, e Ele antecipa algumas coisas nas nossas vidas quando nós estamos buscando. Mas se você não buscar ao Senhor, se você ouvir a palavra e não praticar, se der como esquecido, na carta de Tiago diz que é para que nós não sejamos como ouvintes esquecidos, né? Às vezes você pergunta para a pessoa: você já ouviu tal coisa? Já. Você fez? Não. Por que não fez? Eu não dei muito crédito. Mas a palavra de Deus é para que nós pratiquemos, para que nós demos crédito. Em Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Quando você confia nele, Ele tudo fará. Então, quando você confia no Senhor, o Senhor está trabalhando, pelejando por você. E se alguém pergunta para você: e aí, como é que você está? Eu estou confiando no Senhor, o Senhor vai me dar essa vitória. Você tem que estar confiando, tendo a certeza que o Senhor vai estar trabalhando no tempo certo. Há um perigo quando a pessoa se apressa, quando ela quer tomar a sua direção. Quando você fala: mas eu acho que era isso. E esse negócio de dizer eu acho, tem muita gente que fizeram decisões erradas, porque eu achei que era bom para mim, eu achei que isso era bom. Nós não podemos viver na vida do acho. Nós devemos viver conhecendo a palavra de Deus, ver o que é que Deus acha, o que é que a palavra de Deus, o que a palavra está me ensinando sobre esse negócio. Eu devo participar disso ou não? Devo participar ou não? Mas se eu falar: mas eu acho, e tem as decisões da vida da gente, né? Decisões que nós temos que fazer. Nós devemos estarmos consultando ao Senhor em oração, pedindo a direção do Senhor. Me direciona, Senhor, para tal negócio que eu vou fazer, algumas coisas que eu vou fazer. Mas se eu tomar a minha decisão por conta própria, eu posso sair no prejuízo. Mas mesmo se você esperar, e você estiver esperando em Deus, Deus vai te honrar e dar algo muito melhor do que você pensa.
porque Deus honra a fé. Quando nós temos fé no Senhor, o Senhor trabalha, Ele se alegra quando nós confiamos no Senhor. Mas quando a gente pega e vai tomar a decisão por conta própria, temos pessoas que tomaram decisões por conta própria e não se deram bem, né? Nós na Bíblia temos a história de Jonas, quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, para ir pregar, para falar que Nínive ia ser destruída. E Deus mandou o profeta para Jonas ir lá profetizar e pregar. Jonas não quis obedecer e tomou outra direção. Então, veja bem, nós temos o livre-arbítrio. Você ouve a palavra de Deus, mas você vai praticar se você quiser. Só que o prejuízo vem, entendeu? O que aconteceu com Jonas? Que ele foi em direção oposta. E nós vemos a história, o que a Bíblia diz, né? Que o Jonas entrou no navio e ali causou prejuízo para quem estava lá em trabalho, em outras coisas. Então, quando você está fora da direção de Deus, até os que estiver do seu lado são prejudicados por causa da sua má decisão. E eles, no entanto, quando eles falaram o que está acontecendo, porque houve um grande temporal no mar, e eles fizeram o que aconteceu? Começaram a invocar os deuses deles, e eles lançaram a sorte para ver qual era o motivo da causa. Quando caiu em Jonas, aí o Jonas disse: eu sou servo do Deus, estou fugindo dele, hein? Pode me jogar no mar, né? Mas nós temos o grande amor de Deus. Mesmo que eles jogaram Jonas no mar, Deus ainda enviou um peixe que engoliu a Jonas. Deus sempre dá uma oportunidade. Deus é sempre o Deus da segunda oportunidade, das oportunidades. Mesmo quando você faz algo errado, Deus ainda tem solução. Ele tem solução. Deus tem solução. E aí o Jonas ficou no peixe, o peixe vomitou ele na praia, e ele voltou em obediência e foi lá e fez a obra do Senhor. Ele poderia ter evitado esses problemas se ele já tivesse obedecido, mas por falta de obedecer, teve essa situação na vida dele. Nós vemos outra pessoa que aconteceu aqui na Bíblia. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia. Nós vemos pessoas que erraram, que falharam, que começaram bem, mas que terminaram mal. Então a gente tem que conhecer a verdade é a palavra, e a palavra vai nos ensinando o que é agradável a Deus. O que eu posso fazer para agradar ao Senhor? Nós vemos a vida de Sansão. Sansão, um homem de Deus, começou muito bem, só que depois ele começou a fazer más escolhas que não eram escolhas de Deus. E ele achou que o poder de Deus ia continuar na vida dele, manter na vida dele. E ele foi a ponto, né, que ele caiu na mão dos inimigos por desobedecer e descrer e desobedecer a palavra de Deus. Ele caiu na mão dos inimigos e arrancaram seus 2 olhos, ele ficou cego. E quando ele estava ali servindo de palhaço, né, que os inimigos dele estavam zombando, ele clamou ao Senhor, mesmo cego. E o Senhor devolveu a força dele, e Deus também fez ainda uma grande obra. Então sempre há tempo, tempo para a gente buscar, tempo mesmo se você fez alguma coisa errada, você reparar o seu erro, tempo de buscar ao Senhor, de se arrepender, tempo de voltar para os caminhos do Senhor, tempo de se fortalecer no Senhor, né? Nós temos outras pessoas também, teve pessoas que não deu tempo de se arrepender. E não se arrependeu. Teve tempo, mas não se arrependeu. Outros fizeram coisas erradas, tiveram tempo de se arrepender, mas não se arrependeu. Saul foi um desses daí. Saul teve uma oportunidade, mas ele queria agradar os homens, não a Deus. E ele, no entanto, morreu em pecado. Ele perdeu o reino por não obedecer totalmente a palavra de Deus. Quando Deus deu uma ordem para ele, ele não fez, e depois disse: eu não fiz isso por causa dos homens, por causa do povo. Eu queria agradar o povo, queria honrar o povo. Mas nós devemos vivermos para honrar ao Senhor, independente do que os outros pensam.
Outras pessoas também, Judas Iscariote, teve uma oportunidade tão grande, Jesus escolheu ele estava no meio dos discípulos, estava ali, mas resolveu vender o seu mestre por moedas, né? Por 30 moedas de prata. Vendeu, perdeu aquela oportunidade tão grande que ele teve. Não era para todos, mas ele foi um dos escolhidos. Mas ali ele negou, ele vendeu, traiu com um beijo. O mestre dele traiu Jesus com um beijo. E aí mas só que o que aconteceu? Ele não se arrependeu, ele ficou com remorso. E esse remorso foi grande que ele foi lá e ele se enforcou, se matou. Ele poderia ainda, nesse tempo, se ele tivesse se arrependido. Mas ele não, ficou com sentimento de culpa, de remorso. Mas nós vemos pessoas que tomaram direção certa. Isso aqui é pessoas que começaram e erraram e voltaram. E outros tiveram oportunidade, mas não aproveitaram as oportunidades. Né? A gente sempre tem que estar atento à oportunidade. O dia de hoje é um dia de oportunidade que o Senhor Deus dá. Nós vemos também na Bíblia Sagrada tantas pessoas que tiveram oportunidades e que tomaram a oportunidade. Né? Nós temos Abraão, quando Deus chamou Abraão, sai de Ur, né? Sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não ficou pensando, qual é a terra, qual é a terra? Deus disse, eu vou te mostrar. Então ele tomou, ele obedeceu, ele não precisou ficar, se eu sentir eu vou. Não é essa questão de sentimento, é de obediência. Deus não quer o seu sentimento, quer a sua obediência. Na sua obediência, Deus transforma a sua vida, trabalha por você, quando você se decide a obedecer a voz de Deus, mesmo que você não esteja sentindo igual a Abraão, ele não estava vendo a terra, mas ele obedeceu e seguiu a direção. Então, Abraão foi um desses. Moisés também teve a oportunidade de ficar sendo o príncipe do Egito, mas ele, em determinado momento, lá em Hebreus capítulo 11, diz que ele recusou ser chamado neto do faraó, mas resolveu sofrer pela causa de Deus, e obediência ao chamado do Senhor na sua vida. Nós vemos assim, se a gente olha a Bíblia, por isso que é importante nós lermos a Bíblia. Nós vemos Jacó, quando estava numa situação difícil lá, que encontrar com seu irmão Esaú, ele se agarrou com o anjo, oportunidade, viu o anjo? Agarrou com o anjo em oração, não te largo enquanto não me abençoares. Então, isso aqui é permanecer firme, porque ele tinha promessa e estava vendo ameaças na vida dele, da família dele, mas ele tinha promessas e ele se agarra na promessa, se agarra com o anjo e fala, não te largo enquanto não me abençoares. E ele saiu abençoado. Nós vemos Raabe também, a Jericó estava condenada já que ia ser destruída, mas ela creu, e por ela crer, ela conservou lá dentro a família dela, ela recebeu os espias e ela fez um juramento lá de manter em segredo e guardou a família dela lá, e ela salvou a sua família através que ela creu. A palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Ela creu e permaneceu, e ela foi salva, ela e a casa dela, né? Temos também o filho pródigo. O filho pródigo, ele saiu fora, saiu de casa, deixou o pai, mas ele gastou tudo os seus bens que ele tinha pegado, as suas riquezas, mas ele caiu em si e ele lembrou do seu pai. Então, novamente, Deus dá mais uma oportunidade. Ele volta para casa e ele retorna. E ele retorna quando ele cai em si. Então, o Senhor sempre está nos dando oportunidade. No dia que se chama hoje, o Senhor está te dando oportunidade de se fortificar no Senhor, de entregar a sua vida para o Senhor, de não ficar preso ao seu passado,
que a gente não pode só apenas saber, ouvindo, mas a gente tem que praticar a palavra. Como é que a gente pratica? A gente ouve a palavra de Deus e guarda no coração, que a Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. José, ele teve uma oportunidade muito grande de pecar contra Deus, quando ele estava ali no Egito. José no Egito, quando a mulher do Potifar quis agarrá-lo, né, que ele era um moço muito bonito, ele não quis, não aceitou aquilo, ele não quis fazer isso, não por ela ser a esposa do patrão dele lá, do dono dele, do Potifar, e ele também não queria pecar contra Deus. Então, as escolhas, vem a tentação, vem, mas você tem a escolha de permanecer na palavra de Deus. Se você permanecer na minha palavra, a minha palavra permanecer em vós, também tem uma garantia. Você pode pedir tudo o que você quiser e o Senhor vai ouvir a sua palavra, ao seu pedido, atender ao seu pedido. Então nós vemos como a gente deve aproveitar as oportunidades. Ruth também teve uma oportunidade das Moabitas, quando a Noemi estava voltando, ela não ficou na terra dela, mas ela seguiu com a Noemi e voltou e foi para a cidade de Belém, e lá também se tornou alguém muito importante, que a genealogia dela também faz parte da Bíblia Sagrada. Entrou, não tinha esse direito, mas alcançou. E assim o Senhor Deus, ele transforma situações difíceis. Às vezes você não tem chance para nada, mas quando você entra no caminho do Senhor, o Senhor transforma. Até aquelas coisas ruins suas lá, você deixa para trás e o Senhor tem algo. Ele fala: entrega para mim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós vemos outras pessoas também que tiveram oportunidade. Certa vez, o cego, quando Jesus entrou também em Jericó, né? E o cego de Bartimeu estava ali. O cego ele era cego, mas ele não era mudo. E ele ficou ouvindo aquele barulho. Ele não era surdo, exato. Ele era cego, mas ele não era surdo. E ele ouviu um barulho, um movimento. E ele perguntou: que barulho é esse daí? O que está acontecendo aí? Aquele cego ali ficava mendigando e disseram: é Jesus que vai passando. Aí ele já tinha ouvido. Por isso que é importante nós ouvirmos o que é que Deus faz, o que Jesus faz. E se ele fez para um, ele faz com você também. Se você crê que o Senhor faz milagre na vida de alguém, ele também faz na sua vida. E o cego começou a gritar ali: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão mandava que ele ficasse calado, quieto. Mas ele não ficou quieto. Ele falou: não, essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade. Olha, gente, nós devemos estarmos aproveitando a oportunidade. Quem nos dá a oportunidade? É Deus. Quem nos deu mais esse ano? Esse ano que nós começamos aqui. Quem nos deu essa oportunidade? Deus nos deu mais uma oportunidade. Uma oportunidade, se nós estamos fazendo alguma coisa errada, começar a fazer as coisas certas. Uma oportunidade de ler a palavra de Deus, de conhecer a verdade, que a verdade é Jesus e a verdade liberta. Então, quando esse cego estava ali gritando, Jesus falou: chama ele. Quando ele veio, ele já veio crendo. Jesus perguntou: o que é que você quer que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. No mesmo momento, os olhos dele foram restaurados e a visão dele foi restaurada. E assim o Senhor, ele é poderoso. Então nós estamos nesse início de ano. Quais são as nossas... o que é que nós estamos fazendo? Quais são as nossas prioridades? Você quer que o seu ano seja um ano melhor? Nós devemos fazermos coisas melhores. Devemos tomarmos decisões melhores. Devemos conhecermos. A melhor decisão que tem é conhecer Jesus, lendo a palavra do Senhor, tendo tempo para Ele. Porque às vezes a pessoa tem tempo para tanta coisa, gasta tempo ouvindo, vendo filmes, assistindo filmes, indo para algum entretenimento e não tem tempo para o Senhor. Mas se você resolve
buscar ao Senhor, como diz a palavra, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, que é para deixar o mau caminho e entrar no caminho do Senhor. E Ele é quem vai te dar força, Ele é a força da nossa vida. Quando nós estamos na direção do Senhor, nós temos a garantia que nós temos é que nós temos o Senhor e Ele é por nós. O passo, quando você decide, você dá um passo para o Senhor já dá outro para você. Quando você decide no seu coração, se você confessa com a sua boca, se você aceita Jesus, o Senhor já vem na sua direção. E a garantia que nós temos é uma garantia da vida eterna. Nós temos a garantia que nós temos o nosso pastor. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A melhor escolha é quando você se entrega para Jesus e você tem Jesus como seu pastor. E Ele vai te guiar, como diz no Salmo, guia-me pelas veredas da justiça. Você aceita que Jesus guie a sua vida. Você aceita que você mesmo sozinho, você não tem condições, mas Jesus pode me orientar. Ele guia-me, mesmo se eu estiver andando em situações difíceis, mas Ele está comigo. E diz a palavra de Deus no final desse salmo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, todos os dias. Não vai ser de vez em quando, não. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você se dedica a buscar ao Senhor, a conhecer a palavra, a vontade dEle, a permanecer, como foi lido aqui. Jesus dizia aos judeus que havia crido nele, e Ele diz para nós hoje mesmo, Ele diz para nós hoje: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente tem que permanecer, crendo, hoje, amanhã, depois, confiando no Senhor. E a verdade do Senhor vai nos libertar. E o Salmo diz, o Salmo 23, a última parte diz: certamente que a bondade do Senhor me seguirão todos os dias. Todos os dias tem bondade e misericórdia. O cuidado de Deus, tem os anjos do Senhor que acampam ao nosso redor. O Senhor que nos guia continuamente. Então, quem deve fazer as escolhas somos nós. Que nós possamos fazermos boas escolhas e aproveitar uma oportunidade, igual o cego, quando viu que era Jesus, gritou: filho de Davi, tem